Vamos falar agora sobre os conjuntos de ícones. A ideia por trás dos conjuntos de ícones é bem semelhante à dos mapas de calor ou escalas de calor. Só que eles são utilizados geralmente para acompanhamento de indicadores, ou seja, você vai ter ali ícones, você vai ter formas para poder mostrar indicadores de acordo com suas pré-definições, de acordo com o seu desejo. Eles são interativos, né? Eles também vão ser alterados conforme você altera seus dados, não precisa de nenhuma fórmula. Você pode customizar seus ícones de acordo com várias opções do Excel, conforme você achar que fica visualmente mais agradável. E os valores são customizáveis, né? De acordo com... Você pode customizar determinados valores para determinados sinais, determinados símbolos ou mensagens que vão ser apresentados para você. Vamos ver isso na prática como funciona. Pronto, então aqui no Excel eu tenho essa tabela, é a mesma tabela que a gente usou no exemplo anterior, só que eu acrescentei uma coluna a mais aqui. Então, como é que a gente vai utilizar os conjuntos de ícones? Eu vou selecionar meus dados, vou de novo lá em formatação condicional e vou, em vez de selecionar aqui, ó, escalas de cor, que foi o que a gente trabalhou na aula anterior, a gente vai aqui em conjuntos de ícones. E aí o Excel me dá uma porção de ícones aqui para eu utilizar. Eu vou aqui selecionar as setinhas aqui, direcionais, por cor, e o Excel ele marcou de vermelho os meus valores menores, os negativos e os valores menores aqui, assim como ele fez com as escalas de cor. Na verdade, ele marcou a mesma seleção que ele tinha marcado lá na escala de cor. A diferença é que, em vez de usar cores, ele agora está usando setinhas, está usando ícones. Mas aí eu posso personalizar isso aqui também. Da mesma forma, vou clicar dentro de qualquer um desses dados, vou lá em formatação condicional, gerenciar regras, clico na minha regra, editar regras, e aqui ó, eu escolho as minhas opções. Perceba que aqui no estilo de formatação, onde diz estilo de formatação, eu estou em conjunto de ícones. Se eu clicar para baixo e escolher ó, escala bicolor, ele vai voltar para a minha tela das escalas de cor. Se eu colocar a escala tricolor, ele volta para as opções aqui da escala de cor. Então, perceba que, na realidade, o recurso de conjunto de ícones, ele é apenas uma outra versão da escala de cor. Na verdade, as opções que você vai ter aqui são praticamente as mesmas, só que em vez de utilizar cores, ele vai utilizar símbolos. Vou voltar aqui para conjunto de ícones. E aqui eu posso selecionar os meus valores. A partir de qual valor eu quero a setinha verde, a partir de qual valor eu quero a amarela e a vermelha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, eu quero a setinha verde para cima quando o meu valor for maior ou igual a 15.000. E aqui no tipo eu vou colocar número, porque eu não estou trabalhando com porcentagem. Opa, zerou de novo aqui, ó. Quando eu mudo minha opção, ele zera aqui. Então, eu volto lá e digito 15.000 novamente. Então, aqui embaixo eu vou selecionar número também. E a amarela, ela vai aparecer quando o meu valor for menor que 15.000 e maior ou igual. Eu vou deixar no zero. Por que eu vou deixar no zero? Porque eu quero que as minhas setinhas vermelhas apareçam só quando o meu número for menor que zero. Se eu colocasse aqui, ó, 1.000, perceba que aqui embaixo a minha setinha vai aparecer menor do que 1.000. Então, o amarelo vai estar menor do que esse valor aqui em cima, menor do que 15.000, e maior do que determinado valor. Quando você colocar esse valor aqui, o Excel já vai reconhecer que o vermelho vai estar a qualquer valor abaixo desse que você determinou aqui, ok? Então, vamos lá em OK. Aplicar. Eu nem vou clicar em OK aqui para fechar, eu não quero fechar essa caixa agora. Eu só quero mostrar que ele formatou conforme eu pedi, ó. Aqui, ó, menos 1.245 ficou vermelho, menos 5.000. Todos os valores negativos aqui ficaram em vermelho. Mas eu não tenho nenhum valor em verde. Por quê? Porque na minha tabela eu não tenho nenhum valor acima de 15.000. Deixa eu clicar em OK. Deixa eu mudar esse valor aqui para, digamos, 16.500. Olha aí, ele já ficou em verde.
Deixa eu mudar esse aqui para 20 mil. Ele já ficou em verde. E da mesma forma, vou voltar lá em formatação condicional, gerenciar a regra, editar a regra. E perceba que aqui, no tipo, eu tenho as mesmas opções que eu tinha lá na escala de cor. Fórmula, se eu colocar nessa opção, eu vou digitar uma fórmula aqui dentro. Então, a setinha verde aqui no caso, ela vai assumir essa aparência verde, a setinha verde, quando determinada fórmula for verdadeira. E aí a gente não está trabalhando com fórmulas, então eu não vou explorar isso aqui. Já nessa opção aqui, ó, na opção porcentagem, o Excel vai te dar aqui a opção porcentagem. Eu aconselho você não utilizar essa opção aqui, porcentagem. Ela é um pouco complicada aqui no Excel. Eu não sei por que a Microsoft continua com essa opção aqui. Enfim, eu vou mostrar a você por que você seria bom evitar isso aqui. Primeiramente porque o Excel ele reconhece porcentagens como números decimais. Por exemplo, 15%, 50%, 3%. Eu inseri esses dados como porcentagem. Aqui em cima você vê, ó, eles estão como porcentagem. Eu vou alterar esses dados e vou colocar eles no formato de número geral. E aí observe que o Excel transformou esses números em números decimais. 15% é 15 dividido por 100, que dá 0,15. 50% é 50 dividido por 100, que dá 0,5. Então, na verdade, as porcentagens elas podem ser vistas pelo Excel como números. Você não precisa daquela opção lá de porcentagem na formatação, nos conjuntos de ícones. Deixa eu dar ainda um outro exemplo para mostrar para você aqui por que aquela opção é confusa. Eu vou usar aqui uma fórmula matricial. Lembra lá do comecinho na nossa seção de nivelamento do nosso curso? Eu vou selecionar minha matriz inteira aqui e vou dividir todos esses números por 100 mil. Isso aqui é um artifício que eu estou utilizando somente para poder transformar esses números grandes em percentuais. Vou selecionar tudo e aqui em cima, ó, na opção número aqui, eu vou selecionar no símbolozinho aqui de porcentagem para transformar esses números em percentual, tá? Aí agora eu vou usar um conjunto de ícones aqui. Eu vou lá em formatação condicional, conjunto de ícones. Eu não vou de cara selecionar nenhuma dessas opções padronizadas aqui, porque aí o Excel vai formatar de acordo com as opções dele, de acordo com o padrão dele. Mas eu quero estabelecer meu próprio limite. Então, em vez de escolher um padrão, uma seleção já padronizada do Excel e depois ter que ir lá gerenciar regras para poder alterar aquela regra, então eu já vou direto aqui em mais regras. E aí eu já coloco de cara a minha regra do jeito que eu quiser. Se eu quiser mudar o estilo do ícone, está aqui, ó, a lista dos ícones aqui para eu selecionar. Não quero mudar, vou deixar com esse aqui. E aí o Excel já reconheceu aqui, ó, no tipo porcentagem, já reconheceu que os meus dados são porcentagem. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou querer que meu ícone seja a bolinha verde quando meus valores forem acima, maior ou igual a 70%. E eu quero que o amarelo esteja entre 70%, abaixo de 70%, mas acima de 30%. Dá um tab aqui para ele. Aqui embaixo ele reconheceu ó, que o vermelho vai ser abaixo de 30%. Então, abaixo de 30% eu vou ter o ícone vermelho, o amarelo vai ser entre 30% e 70%, e acima de 70% vai ser verde. Ok. E aí perceba o que aconteceu. Ó. O meu verde era para ser verde somente acima de 70%. Aqui é 13%, aqui é 15%. Tá vendo? O amarelo aqui era para ser acima de 30% e abaixo de 70%. Então, causa uma confusão aqui quando a gente usa essa opção de porcentagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou alterar ela aqui, clico em qualquer lugar aqui dentro dos meus dados, volto lá em formatação condicional, gerenciar regras, seleciono aqui minha regra, editar a regra, e onde tinha porcentagem, eu vou voltar para número. Só que tem um detalhe. O meu 70%, agora como ele é número, eu não vou mais usar 70%, eu vou usar 0,7%.
que equivale à porcentagem de 70%. É 70 dividido por 100. E aqui onde era 30%, eu vou usar 0,3, que corresponde à porcentagem de 30%, ou seja, 30 dividido por 100. Vou aqui em OK, aplicar. E aqui todos os meus valores ficaram vermelhos, né? Por que meus valores ficaram vermelhos? Porque perceba que todos eles estão abaixo dos 30%. Mas aí vamos supor que aqui eu vou colocar 35%. Opa! Por que ele deu um erro aqui? Isso é interessante de notar. Ele deu um erro porque, na verdade, isso é uma fórmula matricial. Numa fórmula matricial, eu não posso alterar esses dados aqui no meio. Na verdade, a minha fórmula está aqui na minha primeira célula. Ela não está nas outras células. As outras células são apenas um espelho da fórmula lá da primeira célula. Então, não posso alterar essas outras células aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todos esses números, copiar, Ctrl C, vou clicar aqui na minha primeira célula e vou colar especial e vou selecionar essa opção aqui, ó, valores. Então, agora eu estou colando realmente valores aqui dentro. Agora eu não tenho mais fórmula nenhuma, agora de fato eu tenho valores, então eu posso alterar. Então, deixa eu pegar uma célula qualquer aqui e colocar ela como 40%. Olha aí, então ela já ficou com a cor certa. Deixa eu pegar uma outra aqui e colocar como 80%. Ela já ficou azul. Deixa eu pegar uma outra aqui e colocar como 71%. Azul não, verde, né? Então ela ficou verde. Então perceba que quando a gente usa a opção número, ela é muito mais precisa do que a opção porcentual. Então fica a dica aí para que você tenha esse cuidado. E, no mais, essa opção é bem semelhante às escalas de cor. E aí você fica à vontade para poder brincar aqui, explorar e aprender todas as funcionalidades que tem nesse recurso. Logo, logo a gente retorna.